Se você não se sujeita às autoridades constituídas, né? Você não pode exigir dos teus filhos que eles se rebelem contra as autoridades. Então nós temos que começar a dar o exemplo, se sujeitando às autoridades constituídas, reconhecendo as autoridades, seja juiz, seja prefeito, seja delegado, seja o que for. Respeito no trânsito, respeito aos mais velhos, porque senão vamos viver uma incoerência. A autoridade do pai e mãe se estabelece por essa relação, e os filhos observam. Obediência na escola se aprende em casa, papai e mamãe, primeiramente em casa, observando o respeito que a esposa tem para com o marido e o marido para com a esposa. Os nossos filhos são a nossa espinha dorsal, é a nossa espinha dorsal, observa tudo. A Cristiane, quando era mais nova, eu ia para a calçada com ela, se eu cuspia no chão, ela cuspia atrás. Olha, pode ter certeza. Modelo, exemplo, é o pai. Incoerência, nós temos que ter muito cuidado. O que é que o seu filho vê em casa? Ele vê briga, desrespeito? Se ele vê isso, ele vai praticar no futuro, pode ter certeza. Ele vai viver isso lá no futuro. Olha o que diz o verso 16 agora do capítulo 2. Que aqui nós temos que prestar atenção também nesse ponto, de não usar a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus como libertinagem. Verso 16 diz o seguinte, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Amados, nós somos servos de Deus, e nós temos que viver na coerência da servitude, do discipulado do Senhor Jesus. Amém? É modelo para pai, mãe, filhos, seguir os passos do Senhor Jesus. Nós não temos mais como abrir mão disso. Temos que resgatar a palavra de Deus, resgatar esses valores para viver em coerência conforme a palavra de Deus. Amados, ninguém gosta de submissão, mas todos somos chamados para nos submeter às autoridades em nossas vidas. Submissão não implica inferioridade. Nós somos iguais no ser, marido e mulher, mas também somos diferentes no fazer. Deus chamou cada um para uma função diferente, para um papel diferente. Marido, esposa e filhos, cada um tem sua função diferente. Somos iguais em essência, não em função. Somos iguais em posição diante de Deus, não na prática para com Deus. Efésios no capítulo 5, verso 22, o texto diz: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Eita, que negócio difícil nos dias de hoje. Esse cara quer montar em cima de mim, esse cara quer botar uma canga em cima de mim, né? Sujeitar-se, submeter, negócio difícil no dia, é contra a cultura, totalmente o contrário. O que se prega hoje é liberdade, as mulheres que devem comandar, que devem mandar, né? Olha o que diz Provérbios no capítulo 14, verso 1: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Mulheres, preste atenção, submeta-se ao seu marido, reconheça a autoridade dele no lar, na sua casa. Amém? Quarta e última atitude que devemos tomar para que essa ideia chamada família não apague: perdão mútuo. Eita, que negócio difícil nos dias de hoje, né? Perdão mútuo. Efésios no capítulo 4, verso 32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós temos o modelo. Deus em Cristo nos perdoou. O contexto de Efésios capítulo 4, quem conhece o texto, fala de mentira. Tem coisa pior do que uma mentira dentro de casa? Você descobrir que teu marido fazia uma coisa que você nem imaginava. Você descobrir que tua esposa fazia uma coisa que você nem imaginava. Tem coisa pior? Ira é o contexto de Efésios capítulo 4. Um relacionamento iracundo, confusão, indignação é o contexto de Efésios 4. Presta atenção, querido. Olha, calúnia, gritaria, amargura, maldade,
Qual família ou qual de nós já não praticamos ou fomos vítima destas coisas? Qual de nós não temos lembrança de situações amargas e doloridas? Não podemos sonhar com uma família perfeita, sabe por quê? Porque eu e você não somos perfeitos. Não existe família perfeita. A questão aqui é que nós temos que focar o nosso coração na pessoa de Cristo. Se focarmos o nosso coração nos valores divinos, na pessoa de Cristo, Ele deve ser o foco. Primeiro passo para exercitar perdão é identificar sua mágoa e sua ira. Se você focar o teu coração, você vai ter condições de perdoar. Sair da negação, tenha coragem de avaliar o seu coração. Não mascare sua mágoa, dizendo: eu estou só, decepcionado, frustrado, triste, vou dar um tempo, né? Meu amado, tenha coragem de fazer a pergunta: o que é que eu queria tanto que Ele não me deu? Eu queria ser aceito, eu queria que meu marido me ouvisse, me tratasse como gente, não objeto. Eu queria que meu pai olhasse no meu olho, se importasse comigo. Eu queria que minha esposa me procurasse para conversar, para namorar. Meus irmãos, nossa cultura é de vitimação que justifica a ira, mágoa em situações como essa. Essas justificativas nos fazem escravo do pecado e não nos levam à vitória. A maior vítima da história foi Jesus Cristo. E você sabe o que Jesus disse? Pai, perdoa-nos. Ele não sabe o que faz. Meu irmão, um casamento sem perdão é complicado. Hein, Meire? Se não tivesse perdão no nosso casamento, um relacionamento sem perdão é complicado. Só que tem um porém. Perdão é um passo de graça e misericórdia. Perdão é um passo de graça e misericórdia. O adágio popular diz assim, né? Errar é humano, perdoar é divino, não é verdade? Errar é humano, perdoar é divino. É por isso, meu irmão, que o perdão, ele é divino. É por isso que o perdão, um coração que perdoa é um coração que está cheio da presença de Deus. Só assim nós vamos conseguir perdoar. Mateus capítulo 18, verso 21 e 35, não precisa abrir. A história é o seguinte: é um homem que tinha uma grande dívida, mesmo que vendesse tudo, não pagava. E ele foi perdoado. Não perdoou o conservo, que era uma dívidazinha pequena. Muitas vezes somos nós assim. Nós pecamos, erramos e queremos ser perdoados. No momento que a pessoa erra, nós não queremos proferir perdão. Queremos ser justificados, perdoados de qualquer forma. Mas quando acontece o inverso, aí nós não queremos proferir o perdão. Em Lucas, no capítulo 15, verso 20, um texto fantástico, que é a parábola do filho pródigo. O perdão ali se demonstra como uma atitude de um pai na dependência divina. Estando o filho ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Meus irmãos, perdoar é amar sem motivo, é graça, é misericórdia. Nosso casamento só será sustentado, alimentado, se tiver este valor, este princípio divino chamado perdão. Deus nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que merecíamos era ser fulminados por tamanho pecado, por tamanha a dimensão do nosso pecado e a tendência do nosso coração para a maldade. Merecíamos é ser fulminado. Mas o Senhor em Cristo Jesus nos perdoa. Você pode hoje demonstrar amor pelo seu marido, esposa, filho, sogra, cunhado, mesmo ele sendo um pecador. Não deixe, meu irmão, essa ideia apagar. Não dependa do outro, mude sua atitude. Amém? Hoje você decide estender perdão ao seu pai, mãe, filho, e é isso que nós queremos nessa noite. Que estes princípios, priorizar a família, colocá-la em primeiro lugar, orar pela família, ore pela tua família, meu irmão e minha irmã, perdoar,
a família, perdoar o casamento, perdoar um ao outro. Só assim nós não vamos apagar essa ideia. Amém? É isso que nós queremos trabalhar nesses próximos domingos. Aqui é só a introdução do que virá.